Olá pessoal, quem fala aqui é o Barbudo Investidor e a gente está em mais um vídeo, dessa vez para fazer um teste. Eu peguei o salário mínimo, o valor do salário mínimo atualmente é R$ 1.621 e eu pensei, uma pessoa que ganha o salário mínimo, muito dificilmente ela vai conseguir investir, porque ela tem muitos gastos, né? E viver no Brasil hoje em dia com um salário mínimo é muito difícil. Mas, se essa pessoa conseguisse juntar ali 10% desse valor, e com 10% eu quero dizer R$ 162,10. Aí você pode falar, mas Matheus, eu não ganho R$ 1.600. Eu ganho 2.000, eu ganho 2.500, eu ganho 3. Pronto, imagina. Se você investisse o equivalente a 10% do salário mínimo, será que isso te tornaria rico? Será que isso traria tranquilidade financeira para você? Será que não valeria a pena? Se esse dinheiro for somente juntado, guardado, o que será que vai acontecer? Se a gente investir esse dinheiro numa poupança, pegando a média dos últimos 10 anos no Brasil, será que vale a pena? Será que não vale? E se a gente investir no equivalente ao juros nacional, os juros do Brasil, será que vale a pena? Será que não vale? E o melhor, se a gente pegar esse dinheiro e investir em rendimentos variados, numa carteira de investimentos ao longo do tempo, será que vale a pena? Vamos para o computador e vamos fazer o cálculo. Para a gente começar esse estudo, é importante a gente analisar o quanto você teria se você passasse, vamos supor, 30 anos juntando embaixo do colchão esses 160, eu vou falar 160 abreviado, tá? Reais. Você não colocou na poupança, você não colocou em nenhum investimento, você só juntou esse dinheiro. Bora ver o que acontece. Pra gente é o seguinte, eu vou pegar os 30 anos, tá vendo aqui na calculadora, vou multiplicar por 12, porque são 12 meses, então estou supondo que você vai pegar todo mês R$ 162,10 e colocar, enfim, em algum canto, que não rende juros. A gente está vendo quanto que você iria juntar. 30 anos, 12 meses, nós temos 360 meses, vezes 162,10. Você teria um total de R$ 58.356. E aí nessa hora você pode pensar, não, cara, isso não é quase nada. 30 anos para juntar o quê? R$ 58.000 não vale a pena. E realmente, imagina esses R$ 58.000 lá na frente, daqui a 30 anos. Vai ser um valor muito pequeno, mas, mesmo assim, ainda é dinheiro. Ainda é um dinheiro que você conseguiu juntar. Vamos agora para o segundo cenário. E que cenário é esse? Você colocar o dinheiro naquele local que é talvez o primeiro que muitas pessoas pensam, na poupança. E aí a poupança pode ser em qualquer banco, ela vai render igual. Independente de onde você estiver com sua poupança, a cada um mês ela vai render ali um valorzinho que está de alguma maneira ligado aos juros do país. Normalmente fica ali na metade do valor dos juros que está no Brasil. O que foi que eu fiz? Eu peguei uma tabelinha, eu fiz o cálculo de quanto nos últimos 10 anos rendeu a poupança, tá? Você pode ver que em cada ano é diferente. Teve ano ali que a poupança estava rendendo 8,3, 6, 4, 4. Teve ano que a poupança rendeu 2,11%. Imagina, você vai ganhar 2% em cima do seu dinheiro em um ano. É quase nada, né? É muitas vezes um valor que fica abaixo da inflação. Então nem adianta você juntar dinheiro na poupança porque o seu poder de compra vai estar diminuindo. Enfim, eu calculei de 2016 até 2025. Tendo ali um espaço de 10 anos, né? E fiz a média. Para que a gente possa ver como se deu o desenvolvimento, o crescimento desse patrimônio baseado na poupança, eu imaginei. Primeiro, que você estaria colocando aqui a partir de R$1. Então, como no site do Investidor 10, a calculadora de juros composta, ela não deixa eu deixar zerado aqui, né? Eu colocar zero no valor inicial, eu coloco R$1. E aí a taxa de juros foi a taxa de juros média nos últimos 10 anos, de 5,7% ao ano. Período de 30 anos. Imagina aí que você tem mais ou menos minha idade, uns 30 anos, e você vai querer se aposentar, você vai querer usar esse dinheiro quando você chegar nos 60, né? E o investimento mensal de R$ 162,10, ou seja, os 10% do salário mínimo de hoje. Eu não estou considerando que você vai aumentar esse aporte todo mês, tá? Estamos aqui fazendo um exercício em que você vai passar 30 anos colocando esse valor. E agora é a hora da verdade, né? Calcular.
Quando a gente calcula, olha só que interessante. Chegamos aqui no valor total de R$ 149.680. Totalmente diferente daqueles 58 mil que você teria somente juntando dinheiro. Do seu bolso saíram 58 mil reais. E de juros entrou no seu bolso também 91 mil reais. Como assim, Matheus? Onde é que vem esse dinheiro? Dos juros compostos. Todo mês o dinheiro começa a trabalhar mais por você. E veja que no final, daqui a 30 anos, você teria 149 mil reais. Matheus, fiquei rico? Bora ver quanto é que esse dinheiro estaria lhe rendendo todo mês. Bom, perceba que você inicia não ganhando nada de juros no primeiro ano. E aí, quando você começa a investir, no final do primeiro ano, você já vai ter acumulado um total de R$ 1.996 com um ano investindo. E no final desse ano, né, tendo pego um total de R$ 50 de juros durante os 12 meses. E aí você vai colocando mais dinheiro. E perceba que no final do 30º ano, você vai ter ganho R$ 91 mil de dinheiro, de juros. Saiu do seu bolso 58 e você está com 149 mil. Mas aí, como a rentabilidade, como o tanto que esse dinheiro rende, é pouquinho, ou seja, 5,7% ao ano, perceba que desses 149 você só vai estar recebendo R$ 689,11. Você pensa aqui comigo, será que R$ 169, R$ 170, R$ 700 vão lhe deixar rico? É óbvio que não. Claro, lá na frente, se você já tiver sua aposentadoria, se você já tiver uma outra renda, você ter ali R$ 600 entrando todo mês sem você fazer nada, é bom. Mas não é o que vai transformar a sua vida. Até porque você vai estar aplicando esse dinheiro na poupança, que é um local onde você vai ter um rendimento muito, muito pequeno. Como você mesmo percebeu, muitas vezes menor do que a inflação. Bora ver o que acontece agora se você começar a investir em outros tipos de investimentos. No caso, investimentos que estão ligados à taxa de juros, a taxa Selic, que é a taxa de juros do país. Um exemplo desse investimento é o Tesouro Direto. Pode ser também em CDBs que acompanham a taxa Selic. Dentro do Tesouro Direto você tem vários tipos de investimento que estão atrelados à taxa de juros do país. E por que, Matheus, usar um investimento nesse sentido? Porque nesse tipo de investimento você vai ter um rendimento maior. Você vai perceber aqui praticamente o dobro e o melhor. Se for no Tesouro Direto, se for no CDB, você tem uma segurança relevante. Por quê? Se você está aplicando no Tesouro, você está emprestando dinheiro para o país poder investir. E aí você tem uma garantia muito grande que o Brasil vai retornar esse dinheiro para você. Até porque se ele não tiver mais dinheiro, o que é que ele faz? Imprime. Se você está aplicando esse dinheiro no banco, emprestando dinheiro para o banco, e esses CDBs têm a garantia do FGC, se esse banco falir e você tiver até 250 mil reais ali dentro, você consegue receber esse valor. Vai ser do dia para a noite? Vai ser rápido? Não, mas você recebe. Bora ver agora o segundo caso em que a gente vai calcular 10 anos de CDI, quanto que foi a média e quanto renderia projetando essa mesma média para daqui a 30 anos. Bora lá. Então, galera, para que você possa ter conhecimento, olha a diferença que acontece. Aqui está a nossa segunda tabela e essa tabela mostra ao final de cada ano quanto que foi a taxa de juros do Brasil. Perceba que a partir de 2016 e até 2025. Lá em 2016 a gente tinha uma taxa de juros de 13%, 13,7%. Então aí você já está vendo que o jogo é diferente. Lá na poupança a gente tinha uma média de 5,7% na taxa de juros. CDI nós temos 13, 7, 6, 4, 2 em 2020. Aí voltou 9, 13, 11, 11,25. No dia da gravação desse vídeo, nossos juros no país está em 14,75. Então perceba que a gente está falando de juros maiores. Maior rentabilidade para o investidor. Agora a gente vai calcular baseado na média da taxa Selic. Perceba, 9,2 ao ano. Eu calculei essa média baseado nos últimos 10 anos e nós vamos ter um resultado muito diferente. Aqui o jogo muda. Nós temos 58 mil reais igual. É o mesmo dinheiro que saiu do seu bolso. Sendo que um valor final de 286.676. Com um total de juros que você ganhou de 228 mil. Se a gente for analisando aqui, pela tabela, você percebe que no começo é até parecido, mas rapidamente o tempo começa a passar e os juros compostos começam a agir. E lá no final do 30º ano,
você já vai estar recebendo uma renda mensal, todo mês caindo na sua conta, cerca de R$ 2.000. E aí é óbvio, tá na cara de que você investir baseado nos juros do Brasil é muito melhor do que você deixar seu dinheiro parado na poupança, certo? Mas, mesmo assim, a gente ainda pensa, cara, R$ 2.000 vão te deixar rico? Com certeza não. Mateus, que R$ 2.000 tinham 200 e tantos mil ali na minha conta. Mas a ideia aqui não é que você pegue esse dinheiro todo e você use do nada. Se você usa os 200 mil, os 200 mil acabam. A ideia aqui é que a gente esteja construindo renda passiva. Ou seja, um dinheirinho que vai cair na sua conta todo mês, mesmo você estando dormindo. Mas pensa comigo. É um exercício didático em que você vai estar pegando 10% de um salário mínimo e daqui a 30 anos, além de todo o dinheiro que você vai estar ganhando mensalmente pela sua aposentadoria, você ainda vai ter todo mês cerca de R$ 2.000 entrando na sua conta. Agora, rapidamente, eu quero fazer um outro cálculo. E se a gente tivesse uma carteira diversificada, que está rendendo ali mais ou menos 1% ao mês, que dá um total de mais ou menos 12% ao ano. 12,7% na real, porque é juros compostos. Mas enfim, vamos pensar em 12% ao ano. Mateus, como é que eu vou conseguir isso? Fácil. Uma carteira diversificada em que você vai ter fundos imobiliários, ações, renda fixa com tesouro, CDBs, você pode investir no exterior. Quando você diversifica sua carteira, você acaba tendo um potencial maior de rentabilidade, tá certo? Porque ela está diversificada. E quando uma classe de ativo cai, por exemplo, investimento no exterior caiu, pode ser que você tenha uma compensação no investimento aqui no Brasil. Quando as ações caem, quando os fundos imobiliários caem, você vai ter talvez um tesouro direto um pouquinho maior, renda fixa um pouquinho maior. Se a gente pensar nesse tipo de rentabilidade, bora ver o que vai acontecer. Valor inicial, 1, como eu sempre coloco. Taxa de juros, vamos pensar em 12% ao ano, que é até um valor conservador. Período de 30 anos. Investimento mensal, o mesmo de antes. R$ 162,10 todo mês, sem parar. Bora calcular para ver o que acontece. E aí você já consegue ver aqui que a diferença é gritante. Nós temos um valor total de 494, praticamente R$ 500.000. O valor que saiu do seu bolso foi o mesmo, mas você conseguiu um pouquinho mais de juros, e com esse pouquinho mais de juros, você praticamente dobrou o seu patrimônio. Olha só quanto é que isso vai estar rendendo por mês. R$ 4.649 rendendo todo santo mês para você, além da sua aposentadoria, além do seu salário, além do dinheiro que você estiver ganhando. Agora imagina que você não ficou só, entre aspas, colocando esses R$ 160, que todo ano você aumenta um pouquinho o seu aporte, que você faz uma renda extra, você consegue uma graninha e você começa a aportar 200, você começa a aportar 300, você começa a aportar 500. Imagina, no decorrer desses 30 anos, o dinheiro que você vai ter lá na frente. E outra coisa, imagina que antes dos 30 chegam os 10 anos. E você já vai ter um dinheiro considerável na conta que vai lhe dar tranquilidade. Com esse dinheiro na sua conta, você pode ter muito mais facilidade para fazer escolhas, para fazer uma viagem, para poder presentear alguém. É melhor ou não é? Eu sei que existe a inflação. Eu sei que daqui a 30 anos, R$ 400.000 vai valer menos do que R$ 400.000 valem hoje, tá? Mas, se você não fizer nada, daqui a 30 anos você não vai ter nada. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, tem uma função apenas didática, tá certo? Se você gostou, pode fazer um comentário. Se você quiser pedir algum tipo de vídeo, pode fazer um comentário, curte, compartilha e considere se inscrever no canal. Valeu, fui!